É uma alegria renovada para minha alma estar aqui com vocês. Adoro essa casa, sinto isso sempre como uma oportunidade de renovação das minhas forças, né? Como dizia Kardec, sempre que nos reunimos em torno de um ideal, pela união dos pensamentos, as vibrações que nós geramos nos alimentam reciprocamente, né? Então saímos todos daqui alimentados, e eu mais do que todos, né? Obrigada pelo carinho de todos. Nós vamos hoje fazer algumas reflexões sobre o papel do Evangelho segundo o Espiritismo dentro do contexto da codificação kardeciana. Nós temos estudado ao longo desses anos todos, o Evangelho segundo o Espiritismo foi a minha primeira lição como trabalhadora dentro do movimento espírita. Quando eu estava ainda na Mocidade Espírita, em Curitiba, nós tínhamos uma oportunidade de fazer parte das exposições espíritas que ocorriam nos trabalhos de palestra e passes nas terças-feiras, naquela casa, e havia sempre a oportunidade de um jovem da Mocidade Espírita participar das palestras juntamente com o expositor responsável por aquele trabalho, que, em geral, era o nosso irmão Ney Albach, que alguns aqui conhecem. Então, eu, aos 17 anos, comecei a fazer palestras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Era o livro que nós estudávamos para apresentar as palestras de terça-feira. E, dessa forma, então, foi a minha primeira escola, né, como trabalhadora no movimento espírita. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma repercussão extremamente grata na minha alma, né? E eu tive a oportunidade, durante quase 20 anos, de participar desse trabalho e fazer essas palestras toda terça-feira, né? Então, isso me deu assim uma convivência com essa obra extremamente grata para mim. Nós temos alguns fatos que são históricos e que eu acho que vale a pena nós relatarmos para iniciar os nossos raciocínios, né, as nossas reflexões na noite de hoje. Kardec teve um trabalho extraordinário como codificador, e eu não me canso nunca de relembrar o quanto ele trabalhou, o quanto ele se dedicou e o quanto ele teve que utilizar recursos de uma maturidade espiritual extraordinária que ele, de fato, tinha, para enfrentar todos os desafios da sua missão de codificador. Foi muito mais do que escrever livros, foi muito mais do que compilar respostas dadas pelos espíritos aos diferentes médiuns nas diferentes partes do mundo. Kardec fez uma obra mesmo. Ele foi o codificador, né? Para a gente ter uma ideia, durante mais de 20 anos, ele estudou, como pesquisador, o magnetismo. Existiam grandes pesquisadores na época, ele foi contemporâneo de pensadores de grande renome internacional, e ele era um pesquisador à altura de todos eles. Então, ele tinha já uma experiência como pesquisador de muitos anos, né? Mais de 20 anos. Quando ele começou a se interessar pelas mesas girantes, então ele já tinha toda essa bagagem, né? E ele trabalhou nessa pesquisa das mesas girantes durante 7 anos, até ele começar, então, a fazer as publicações dos livros que constituíram, então, a codificação. Então, é importante a gente mostrar isso, né? O quanto de tempo ele amadureceu essas pesquisas e angariou estas informações da espiritualidade para reverter isso nesses conhecimentos todos que constituem, então, o Espiritismo, né? Como codificador, durante 12 anos,
ele produziu uma quantidade magnífica de obras. Nós conhecemos, nós divulgamos o Pentateuco, né? Os 5 principais livros que compõem a codificação. Mas não são só esses. Kardec publicou, no todo, foram 14 livros e 2 livretos, sem contar as segundas e terceiras edições que ele fez de todos esses principais livros do Pentateuco, por exemplo, os 4, né, que ele escreveu em vida, porque Obras Póstumas foi publicado depois da sua morte, juntando uma série de manuscritos que ele tinha guardado e que ainda não estavam publicados, né? Mas os outros 4 do Pentateuco, todos eles fez mais de uma edição. E era uma edição que era praticamente um novo livro, né? O Livro dos Espíritos, por exemplo, quando você compara, quando foi feito o centenário, quando do centenário da publicação do Livro dos Espíritos, Canuto de Abreu, que presidia a equipe que organizava a comemoração dentro da Federação Espírita Brasileira dessa data, ele fez publicar uma edição bilíngue do Livro dos Espíritos, e ele pegou, então, a primeira edição, porque seria uma edição histórica, né? Porque a edição que nós conhecemos em língua brasileira é a edição definitiva, que foi a segunda edição, onde Kardec fez tantas reformulações que praticamente tem um Livro dos Espíritos novo. Quando a gente pega essa edição histórica e compara, realmente foi uma obra extraordinária que ele fez ao fazer a segunda edição. O Evangelho segundo o Espiritismo teve 3. Ele foi na terceira que ele ficou pronto mesmo, que é o Evangelho que até hoje nós temos, né, as edições e reedições, inclusive em português, são todas a partir da terceira edição, que é a edição definitiva que a espiritualidade considerou que estava realmente pronta a obra, né? A Gênese, no que acabou de sair a primeira edição, ele já começou a preparar a segunda, né? E ele escreveu essa quantidade de livros, que foi uma coisa maravilhosa. Em 1857, ele escreveu o Livro dos Espíritos, né? Ele publicou o Livro dos Espíritos. Em 68, ele publicou um livro chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que, na verdade, era um ensaio inicial do Livro dos Médiuns, né? Em 1859, vejam, uma vez por ano ele soltava um livro, gente. E olha que livros, né? Em 1859, ele lançou O que é o Espiritismo, que é um livro pequeno, mas extremamente resumido de toda a obra da codificação, muito bom. Em 1860, ele escreveu um livreto chamado Carta sobre o Espiritismo, em resposta a um artigo que foi publicado numa revista na França, contra o Espiritismo. Então, ele fez uma resposta tão longa que valeu um livreto, e ele fez questão de publicar. Em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns. Em 1862, O Espiritismo na sua expressão mais simples, que é outro livro também de resumo da doutrina espírita, lindo, maravilhoso. Em 1862, também, ele fez uma viagem a várias cidades da França, principalmente ficou mais tempo em Lyon, que era a cidade natal dele, onde havia um grupo muito importante, assim, de gente muito interessada em iniciar as atividades de estudo da doutrina espírita. E ele, então, fez um discurso, fez uma palestra nessa oportunidade. E esta palestra ela não só era doutrinária, como ela era uma série de orientações com relação ao que é realmente o movimento espírita, o que deve preconizar um grupo espírita, uma casa espírita, né? E é uma obra belíssima.
ela é uma obra pequena, tem poucas páginas, mas é de uma profundidade, de uma consistência maravilhosa. Ele afirma coisas ali que são comovedoras. Quando a gente lê aquela obra, 1862, Kardec já era um divulgador. Ele não era só o codificador, ele estava fazendo a propaganda do Espiritismo para aquelas pessoas ali interessadas, reunidas, que estavam formando um grupo de estudos. E ele dá notícias nesse livro de que foi nessa oportunidade que se formou o primeiro grupo de estudos de doutrina espírita. Isso é histórico. Até essa data só havia grupos de experimentação. A própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era uma sociedade em que se faziam reuniões semanais mediúnicas. Não havia reuniões de estudo como a gente conhece hoje. A primeira que houve, ele achou muito interessante, tanto que ele fez uma anotação nesse livro, em 1862, em Lyon. E eles se reuniam, eram pessoas muito simples, operários. Então, eles tinham uma certa dificuldade de compreensão da filosofia espírita. Então, aqueles que conheciam um pouco mais e tinham um pouco mais de instrução, eles explanavam para os demais toda a doutrina, para que eles pudessem ir compreendendo, já que eles não tinham condição de sozinhos fazer esse estudo como autodidatas. Isso é um fato histórico lindo, né? E é uma obra que eu aconselho, Viagem Espírita, em 1862. Em 1862, ainda, ele fez também um livreto fazendo uma resposta à mensagem dos espíritas lioneses por ocasião do Ano Novo. Quando terminou o ano, eles mandaram uma mensagem muito linda para ele, em função dos resultados daquela visita que ele tinha feito lá, e ele achou aquilo tão bonito e tão importante que ele fez uma resposta à mensagem deles. Depois ele escreveu um livro chamado Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. E já em 1864, o livro que saiu com o primeiro nome como Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir da segunda edição, ele passou, por insistência do próprio editor, ele tirou a imitação e ficou só o Evangelho segundo o Espiritismo, que é como a gente conhece esse livro maravilhoso até hoje. Em 65, ele apresentou uma coleção de preces inéditas extraídas do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é tão importante que um capítulo dele, ele fez questão de publicar separadamente, pela importância que ele dava a essas preces. Isso é fé devocional. Em 1865 também ele publicou O Céu e o Inferno, que é uma obra extraordinária, né, que contém uma série de conteúdos importantíssimos da filosofia espírita. Inclusive, ele tem um capítulo que se chama O Código Penal da Vida Futura, onde ele esclarece claramente sobre as regras da justiça divina segundo o Espiritismo, para que nós façamos os nossos processos evolutivos, encarnação após encarnação. Então, é uma obra muito, muito importante. É uma das obras do Pentateuco. Em 67, ele publicou um livro chamado Estudo acerca da Poesia Medianímica. Em 68, ele publicou Caracteres da Revelação Espírita, onde ele discute esses aspectos com relação à doutrina espírita. E em 68 também saiu a Gênese, que é um livro também do Pentateuco. Em 69 ele desencarna, né? E em 1890 sai a primeira edição de Obras Póstumas, como eu já falei, que são textos, né, de Kardec, mais publicados depois da sua morte. De 1858 a 1869, ele também teve uma tarefa adicional, que era a Revista Espírita,
que tinha edições mensais. E essa obra tinha muitos, tudo ali passava pela mão dele. Ele era o editor dessa revista espírita. E ele tinha artigos escritos por ele e psicografias que eram obtidas tanto na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, como em outras partes do mundo, o pessoal mandava por carta para ele, ele tinha uma correspondência vastíssima. Ele selecionava essas mensagens e colocava nessas edições, então, da Revista Espírita, mensais, que nunca faltou uma só, nunca, até o final. Inclusive, quando ele desencarnou, ele deixou a edição daquele mês já pronta. Ela saiu depois da morte dele, que foi a edição de abril. Então, ele fez tudo isso, toda essa obra, gente. Isso aqui a gente não contou as segundas edições, que estavam saindo junto com esses livros novos. Segunda e terceira edição, ele estava tudo junto ali. E ele fez tudo isso com 2 empregos. Ele tinha 2 empregos para poder se sustentar. Né? Ele era casado, não tinha filhos, mas era casado. E os gastos com as edições dos livros e da Revista Espírita saíam tudo do bolso dele. Depois, a venda dos livros iam, de alguma forma, ressarcindo esses gastos. Mas ele bancava tudo isso, com 2 empregos. Ele fazia trabalho de contabilidade, fazia trabalho de tradutor, ele fazia vários trabalhos, professor, né, que a gente sabe que ele tinha como atividades. Tinha atividade toda semana, às terças-feiras, na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, e quando a sociedade entrava em férias, ele aproveitava para fazer as viagens, que ele fez no ano de 1860, 61, 62, 64, 66 e 67. Pouca coisa, né? Esse é o nosso codificador. Kardec teve um trabalho muito especial ao preparar o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro teve, assim, algumas peculiaridades históricas que vale a pena a gente realçar. Antes de começar a preparar o livro, a ideia de estudar a Bíblia, o Novo Testamento, e selecionar algumas partes dos ensinos de Jesus, organizar tudo isso numa obra, com uma avaliação, com um esclarecimento, com relatos de mensagens que tinham relação com aqueles ensinamentos, tudo isso foi elaborado pelos espíritos e foi sendo discutido com Kardec, até que ele realmente iniciou essa obra. E essa obra foi considerada pela equipe de espíritos que estavam acompanhando a codificação, que estavam coordenando a codificação, que eles pediram a Kardec que Kardec fizesse um retiro para que ele pudesse mergulhar exclusivamente nesta tarefa. E durante esse período, realmente, Kardec, que era muito obediente a essas orientações, ele se retirou para San Andrés e lá ele, então, escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, na introdução do Evangelho, pelas próprias palavras de Kardec, alguns conceitos importantes que ele coloca como objetivos dessa obra. Ele inicia assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças,
porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Então, e aí ele vai discorrendo mais alguns aspectos com relação ao objetivo da obra, e termina dizendo assim, isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra é para uso de todos, não só dos espíritas. Dela podem todos aurir os meios de conformar com a moral do Cristo e o respectivo proceder. Ele, em vários momentos desse livro, ele chama atenção que conhecer Jesus tem a finalidade de pôr em prática esses ensinamentos. E aí ele diz, aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas doravante e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a consenso de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. É com essa introdução que Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele vem nos dizer que esse livro é especial. Quando nós retomamos alguns relatos, quando nós vemos algumas das mensagens que estão colocadas em obras póstumas e que foram ditadas nessa época em que ele estava no retiro fazendo essa obra, a gente vê que realmente essa obra era muito especial. Considerando a grandiosidade de toda a obra da codificação, dizer que este era um livro especial é uma coisa extraordinária, porque toda a codificação é especial. Então, este livro é muito especial. Né? Ele é o especial entre os especiais. Por que será? Por que essa importância que a pleiade de espíritos que coordenavam a codificação davam tanta importância? Porque exatamente nessa obra nós temos os ensinos de Jesus. Esse livro, ele está estruturado da seguinte forma. Ele tem 28 capítulos, além da introdução. Porque na introdução, Kardec já faz uma contextualização histórica tão importante que a própria introdução já vale por um capítulo. Depois tem 28 capítulos. E uma coisa interessante, quando a gente busca no Novo Testamento, nós vamos ver que dos 28, 17 estão contidos no Sermão da Montanha. Olha a importância do Sermão da Montanha no contexto da obra de Jesus e no contexto do resgate da obra de Jesus que Kardec fez para o Espiritismo. 8 desses capítulos foram retirados de ensinos de Jesus aos apóstolos durante a sua última semana de vida. Foi uma semana intensa, de muitos ensinamentos. Foi uma convivência extremamente recheada de ensinos. E 8 desses capítulos são retirados desses ensinos. E apenas 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são retirados de ensinos de Jesus, esparsos durante o período de sua encarnação na Terra. Uma coisa muito especial que a gente tem que relatar nessa estrutura desse livro é que existem 3 capítulos falando sobre a fé devocional. Nós precisamos lembrar um fato importante, porque a doutrina espírita
tem cultivado, nós no movimento espírita sempre reforçamos muito a ideia de uma das coisas mais extraordinárias que o espiritismo tem, que é a fé raciocinada. Isso é uma das obras extraordinárias que só um homem de ciência, como Kardec, podia ter feito. Claro, deve ter muita gente boa que podia ser destacada para essa tarefa, se Kardec não tivesse podido desempenhar a sua missão, né? Mas, sem dúvida, Kardec tinha muita competência e habilidade para fazer isso. Porque nós temos uma coisa muito séria, que é uma separação entre o que é ciência e o que é religião. E isso está posto. Não é de se surpreender que as pessoas achem tão extraordinário uma pessoa se propor a fazer fé raciocinada. Kardec foi quase maluco ao propor isso. Ele era de uma maturidade espiritual tão grande, de uma coragem proporcional, e tinha um apoio espiritual tão extraordinário para realizar isso, que ele foi capaz de fazer quase o impossível. Uma vez o meu professor de filosofia da ciência na pós-graduação, nós estávamos discutindo o que é ciência e o que não é ciência, e ele apresentava num quadro o que é ciência e o que é religião. E ele fez 2 círculos. Ele desenhou no quadro 2 círculos separados. E ele disse que, com o avanço do pensamento científico e o avanço do conhecimento da filosofia, é possível até fazer esses 2 círculos se aproximarem e se tocarem. Mas jamais eles vão se sobrepor. Jamais nós vamos poder falar de ciência e religião ao mesmo tempo. É assim que se ensina a filosofia da ciência na universidade. E Kardec ousou fazer isso um século atrás. 1,5 séculos atrás. E fez e deu certo. Porque é possível ter uma fé raciocinada. É possível fazer ciência espírita. E esta ciência tocar ao nosso raciocínio, e esse conhecimento entendido através do raciocínio, fazer a modificação interna da criatura por convencê-la da verdade. E esse é o processo da fé raciocinada. Mas isso não deve excluir a fé devocional, que está presente no Espiritismo. Embora nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, uma codificação extraordinária chamando ao raciocínio, chamando ao estudo, chamando à análise e à crítica, também temos uma fundamentação para a fé devocional. E Kardec nos coloca em 3 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas, pedi e obtereis, e o último capítulo, que é a coletânea das preces espíritas, um incentivo a nós desenvolvermos a nossa fé devocional. A fé de rezar. A fé de nos colocarmos diante das forças superiores, que podem ser espíritos de luz, podem ser espíritos que são conhecidos na Terra porque foram grandes personagens, né, que são, inclusive, reconhecidos como santos pela Igreja, né, e que são, sem dúvida nenhuma, espíritos de grande valor espiritual, de grande luminosidade realmente, né? Assim como nós podemos nos dirigir a Jesus, nós podemos dirigir à Mãe Santíssima, nós podemos nos dirigir diretamente a Deus, nós podemos nos dirigir ao nosso anjo da guarda, ao nosso espírito protetor, e nós devemos fazer o uso
do hábito da prece. Em 3 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, a fazer isso. E não contente em explicar por que da importância da prece, ele nos dá, no último capítulo, uma coletânea de preces para a gente entender como rezar. Ele diz que a gente deve procurar fazer preces espontâneas, etc., desenvolver a nossa fé, desenvolver a nossa ligação com o sagrado, para que a gente possa espontaneamente nos comunicar e falar de forma espontânea as nossas preces, né? Então, isso é um aspecto importante, até porque no Brasil não temos a menor dúvida de que o Espiritismo é religião, né? E como religião, o Espiritismo tem algumas características que conseguem defini-lo como tal. E perguntaram para Kardec uma quantidade de vezes se Espiritismo era ou não religião, e Kardec sempre dizia que não, que o Espiritismo não era religião, porque por 3 motivos. Porque o Espiritismo não tem um culto, porque o Espiritismo não tem sacerdotes, e porque o Espiritismo não tem rituais. E todas as religiões têm. No entanto, por definição, religião quer dizer laço. Laço que religa. E religa de diversas maneiras. Religa a criatura com o sagrado, religa as pessoas encarnadas com o divino, com Deus, com os espíritos de luz. E religa as pessoas entre si. E quase no finalzinho da sua existência, Kardec, numa reunião memorável, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele faz um discurso que está transcrito na Revista Espírita, no mês de dezembro de 1868. Mas esse discurso foi feito por Kardec em novembro, por ocasião da passagem do Dia dos Mortos. Então, está aqui, Sessão Anual Comemorativa dos Mortos. É assim que está escrito. 1º de novembro de 1868. Discurso de abertura pelo senhor Allan Kardec. E ele coloca como título: o Espiritismo é uma religião? Olha só. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, aí estarei com eles. Mateus 18, 20. Palavras de Kardec, traduzindo aqui, lembrando aqui palavras de Jesus. Caros irmãos e irmãs espíritas. E aí ele vai dizendo que estamos reunidos nesse dia consagrado à comemoração dos mortos, que nós estamos aqui para fazer uma comunhão de pensamentos, para vibrar em pensamento pelos nossos mortos queridos, pelos nossos mortos conhecidos e pelos nossos mortos desconhecidos. E vai mostrando que a comunhão de pensamentos é que une as pessoas, que une uma assembleia religiosa, e vai falando, e vai costurando esse conceito. E de repente, ele diz assim, lá, que é enorme esse discurso. Vale a pena ler com muito amor e carinho, gente. Recomendo. Aí, lá pelas tantas, pelo meio do discurso, ele diz assim: dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos. É que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção nata e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios e de crenças. O Espiritismo é ou não é uma religião? Com as palavras do nosso codificador. E aí ele vai
continua tecendo. Aí ele diz assim, um pouquinho mais adiante: se assim é, perguntarão então, o Espiritismo é uma religião? E ele mesmo responde: ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os elos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as mesmas leis da natureza. Palavras de Kardec. Por que, então, declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. E aí ele discorre sobre a definição cotidiana de religião, que demanda que exista sacerdote, que exista crença e que exista ritual. Culto e ritual. E aí ele termina o último parágrafo da seguinte forma: crer num Deus todo-poderoso, soberanamente justo e bom, crer na alma e em sua imortalidade, na pré-existência da alma como única justificação do presente, na pluralidade das existências como meio de expiação, de reparação e de adiantamento moral e felicidade crescente para a perfeição, na perfectibilidade dos seres mais imperfeitos, no bem e no mal conforme o princípio, a cada um segundo as suas obras, na igualdade da justiça para todos, sem exceção, favores nem privilégios para nenhuma criatura, na duração da expiação limitada pela imperfeição, no livre-arbítrio do homem que lhe deixa sempre a escolha entre o bem e o mal, crer na continuidade que religa todos os seres passados, presentes e futuros, encarnados e desencarnados, considerar a vida terrestre como transitória e uma das fases da vida do espírito que é eterna, aceitar corajosamente as provações em vista do futuro mais invejável que o presente, praticar a caridade em pensamentos, palavras e obras na mais larga acepção da palavra, esforçar-se cada dia para ser melhor do que na véspera, extirpando alguma imperfeição de sua alma, submeter todas as crenças ao controle do livre exame e da razão, e nada aceitar pela fé cega, respeitar todas as crenças sinceras, por mais irracionais que nos pareçam, e não violentar a consciência de ninguém, ver, enfim, nas descobertas da ciência, a revelação das leis da natureza, que são as leis de Deus, eis o credo e a religião do Espiritismo. Religião que pode se conciliar com todos os cultos, com todas as maneiras de adorar a Deus. É o laço que deve unir todos os espíritas numa santa comunhão de pensamentos, esperando que ligue todos os homens sob a bandeira da fraternidade universal. Neste contexto, a gente vê como que o nosso codificador já estava dentro da compreensão do que realmente significa a obra da codificação. E, quando a gente vê alguns artigos de Kardec na Revista Espírita, e uma fala dele, uma parte do discurso que ele fez, da palestra que ele fez em Lyon, na Viagem Espírita de 1862, uma das coisas que ele afirma é que a compreensão da filosofia espírita já é suficiente para ter consequências morais. Ele define o Espiritismo em vários momentos, desde o Livro dos Espíritos, como sendo uma ciência filosófica de consequências morais. Ele nunca usou a palavra religiosa na definição do Espiritismo. Mas as consequências morais, elas tocam muito proximamente a questão religiosa. E as religiões, nem toda moral é religiosa, mas toda religião é moral. É um código de moral. E ele coloca, em alguns momentos na codificação, que o nosso modelo de moral é Jesus.
E estava faltando na obra de Kardec, na obra da codificação, um livro que trouxesse mais esclarecimentos, mais aprofundamentos sobre a obra de Jesus. E é exatamente isso que ele propôs fazer no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele mostra, nesses capítulos todos, como nós podemos entender as passagens e os ensinos de Jesus de uma forma muito moderna, muito coerente com todos os ensinamentos filosóficos que o Espiritismo traz para nós. A maneira como ele apresenta estas passagens de Jesus, depois faz o comentário ele mesmo, e depois ainda complementa em todos os capítulos com uma coletânea de mensagens psicografadas, né, de espíritos que estavam muito envolvidos no processo da codificação, ele mostra que realmente o entendimento das leis, dos ensinamentos de Jesus, tornam-se leis para nós. E no momento em que há essa compreensão, nós somos compelidos a pôr em prática esses ensinamentos. No momento em que ele consegue desbravar ou descerrar o véu que cobria a compreensão desses ensinamentos e que tornava esses ensinamentos um pouco abstratos, no momento em que ele consegue trazer essa compreensão ao nosso entendimento, nós conseguimos incorporar essa compreensão. Nós conseguimos entender o que Jesus queria dizer para nós. E ao entender esta mensagem, nós assumimos uma responsabilidade com esta compreensão. E essa responsabilidade é da prática do Evangelho. É da prática de cada um desses ensinamentos de Jesus. E esse era o objetivo de Kardec. E é por isso que em vários momentos dessas falas, dessas orientações que ele dá em cada capítulo, de vez em quando ele fala isso. Agora precisamos pôr em prática esse conhecimento. E isso deve transformar a nossa maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, de julgar os relacionamentos, de julgar os erros dos outros, de conseguir usar uma régua um pouco mais generosa ao medir as incompetências e as impossibilidades e as limitações das pessoas em relação a nós. Nós temos que ser mais amorosos. Nós temos que ser mais misericordiosos. Nós temos que ter compaixão até do desconhecimento e da ignorância das criaturas. Nós temos que ser a luz do mundo. Se nós temos essa luz, nós não podemos guardar esta luz só para nós. Nós tínhamos um palestrante espírita que falava lindamente sobre Jesus, e ele dizia assim: quando nós começamos a entender Jesus, a gente deixa de ser abajur. Porque quando nós, às vezes, começamos a mergulhar na filosofia espírita, a gente fica tão interessado, a gente fica tão eufórico, a gente fica tão feliz, a gente fica tão alimentado, e a gente vai concentrando essa luz, e a gente vai se estufando desta luz. Mas a hora que a gente estuda Jesus, a gente explode em luz. Essa luz não tem mais espaço dentro de nós. A gente tem que espalhar essa luz. A gente deixa de ser abajur. A gente passa a ser um farol. Então, essa imagem eu acho muito bonita, porque Jesus nos chama a todo momento à prática do amor, à prática da caridade, à prática de uma relação justa em sociedade. E isso significa que para nos amar, nós temos que amar o próximo. E para amar a Deus, nós temos que amar o próximo. É um instrumento. O próximo é o nosso instrumento de aprendizado e de ação. É como que a gente põe em prática o que a gente está aprendendo com a vida. Se nessa encarnação a gente está aprendendo alguma coisa, é praticando com o próximo. Alguma coisa boa é que nós vamos mostrar isso. Né? Nos tornando faróis.
né, para iluminar o caminho, o nosso caminho e o caminho de quem está com a gente. E aí a gente pergunta assim, agora vamos falar em termos práticos. O quanto que nós amamos Jesus? Porque Jesus disse assim, quando prometeu o Consolador, se me amais, é uma condição, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, guardai os meus ensinamentos, e eu vos enviarei um Consolador, né? Que explicará todas as coisas. Não foi isso? Se me amais. Aí a gente recebe o Consolador e esquece Jesus. Mas espera aí, a condição para a gente receber o Consolador era amar Jesus e guardar os ensinamentos de Jesus, não é? Então, para a gente, ele deixa muito claro isso no Evangelho segundo o Espiritismo, o tempo todo, que não temos como ser espíritas de verdade sem Jesus. Sem praticar Jesus, nós não somos espíritas de verdade. E ele faz uma definição, ele coloca isso no Livro dos Médiuns, ele coloca na Gênese, ele coloca em alguns momentos na Revista Espírita, de vez em quando ele gosta dessa frase. Uma classificação dos espíritas. Existem 3 classes de espíritas. Existem os espíritas experimentadores, que gostam do fenômeno. Existem os espíritas filosóficos, que adoram se aprofundar na filosofia. E existem os espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Ele usa esse termo. Espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. São aqueles que entendem todo o conteúdo da obra e praticam essa compreensão e os ensinamentos de Jesus. Por isso são ditos cristãos. Então, quer dizer, os outros 2 não são espíritas verdadeiros. São pessoas simpatizantes. Porque se não é verdadeiro, não é espírita. Concorda? Então, na verdade, o termo melhor seria simpatizantes. E gostam de assistir uma sessão de materialização, gostam de assistir uma sessão de mesa girante, gostam de receber umas comunicações e pedir umas orientações para os espíritos, mas caridade mesmo, estudo mesmo, suar a camisa mesmo, regaçar as mangas, vamos deixar para mais adiante, né? Quem sabe para outra encarnação. Então, esse não é espírita. Pode se encontrar bem em alguma outra religião, mas ele não entendeu o apelo do espiritismo. Não é que outra religião não é tão boa quanto o espiritismo. Ele só não está entendendo a linguagem do espiritismo. O apelo do espiritismo é arregaçar as mangas e trabalhar. É fazer que nem Paulo de Tarso. Fez todas as besteiras que pôde na vida, sendo o espírito de escola que era. E equivocado, ele foi o maior perseguidor dos cristãos, até a hora em que caiu do cavalo, na estrada de Damasco, cegado pela luz da presença de Jesus. Naquele momento, ele entendeu tudo. E ainda de joelhos, ele olha para Jesus e pergunta, o que queres que eu faça? Ele não se desculpou, ele não ficou fazendo discurso. Ele foi direto ao ponto. Pode mandar. O que eu tenho que fazer? Espírita é assim. Tem que fazer. Senão não é espírita. Nós temos que botar em prática Jesus. Né? Palavras do nosso codificador. Então, a gente pergunta, o que está faltando para a gente aplicar mais Jesus? A gente acha que aplica. Será? Para a gente saber se a gente aplica, a gente precisa ter a compreensão do que seria a aplicação real. Para a gente poder dizer, eu estou aplicando 50%. Né? Se a gente não tem a métrica, como é que a gente sabe? Diz, aquela fruta é pequena. Mas qual foi o critério que você usou para dizer que aquela fruta é pequena? Você comparou com o quê? Você mediu com que régua? Para eu dizer que eu estou aplicando direitinho os ensinamentos de Jesus, a gente tem que ter um critério de medida, não tem?
Ora, eu conheço bem Jesus. E tudo que eu conheço de Jesus, eu coloco em prática na minha vida. Eu penso em Jesus muitas vezes ao dia eu lembro de Jesus. Muitas vezes eu lembro de algumas passagens de Jesus. Às vezes eu estou fazendo algum trabalho manual assim que não preciso ficar prestando muita atenção. Então minha cabeça fica voando assim, eu fico lembrando de passagens de Jesus. A gente faz isso? A gente fica lembrando do noticiário, a gente fica lembrando daquele escândalo lá de Brasília, a gente fica lembrando, não é? A gente fica lembrando da novela, capítulo que estava, nossa, o capítulo hoje vai estar lindo. Não é mesmo? Jesus ocupa quantos por cento do nosso tempo mental? Isso é dado prático, né? Isso é uma coisa para a gente refletir. Outra coisa importante, o quanto que nós estudamos Jesus dentro do contexto dos nossos estudos espíritas. Outro dia eu estava pensando nisso e comecei a ficar com a pulga atrás da orelha. Quando a gente vai preparar assim, uma palestra, ou a gente vai se preparar para um grupo de estudo. Olha, meu grupo de estudo vai estudar essa semana reencarnação. O que a gente faz? A gente vai no Livro dos Espíritos, a gente vai na Gênese, a gente vai no Céu e Inferno, aí a gente pega alguns livros, né, de André Luiz, não é mesmo? E a gente vai procurando e vai buscando e vai estudando e vai, né, preparando os vários aspectos daquele assunto. E aí um autor fala um aspecto, o outro fala outro, a gente liga, faz os links e tudo e vai, nossa, vai ficando joia, né? Aí a gente diz assim, vamos estudar o Evangelho. O que a gente faz? Pega o Evangelho segundo o Espiritismo. Estuda o capítulo, vem com o capítulo afiadinho e está pronto. A maioria das vezes é assim. Não é verdade? Onde mais a gente estuda o Evangelho? A gente pega 3, 4, 5 livros para estudar o Evangelho? A gente pega o livro Evangelho segundo o Espiritismo. O que o Evangelho segundo o Espiritismo dá para nós? Dá o ponto de partida. Mas é o ponto de partida só. Tem mais chão para andar. Se a gente quer entender Jesus, quer conhecer Jesus, a gente tem que olhar um pouco mais. A gente tem que procurar um pouco mais. Então, a gente costuma dizer que qual é, de verdade, a contribuição do Evangelho segundo o Espiritismo no contexto da nossa codificação. O grande mérito do Evangelho é apresentar Jesus para nós de uma forma compreensível. Kardec trouxe com o Evangelho segundo o Espiritismo Jesus para nossas cogitações, para o nosso nível de compreensão, de maneira que ele passe a fazer parte das nossas cogitações cotidianas. Da mesma forma que eu penso no como é a vida depois da morte, da mesma maneira que eu me preocupo como é que é a vida nas colônias espirituais, da mesma maneira que eu me preocupo como é que se dá as expiações e as reparações dos nossos erros no nosso processo reencarnatório, eu tenho também que pensar como é que Jesus via essa questão. Como é que Jesus se referia a esta particularidade da vida. Como é que Jesus achava que a gente devia agir? Como é que eu agiria bem de acordo com Jesus? Né? E aí nós temos uma série de caminhos para complementar isso. O Evangelho segundo o Espiritismo, então, ele traz para nós a compreensão de Jesus. E um segundo ponto muito importante, ele traz para nós a ideia de que a fé espírita não é só a fé raciocinada, é a fé devocional também. Espírita também reza, espírita também acredita, espírita também tem fé. Isso tudo, tudo isso faz parte da fé raciocinada. Quando a gente eleva o pensamento em oração, a gente não eleva só por uma questão de devoção.
A gente eleva também porque a gente sabe que vai produzir fluidos de melhor qualidade. E que fluidos de melhor qualidade vai limpar o nosso perispírito. E vai nos trazer uma sensação melhor. E vai afastar os espíritos obsessores que vibram numa sintonia diferente e que não vão gostar de sintonizar com a nossa luz. Porque os fluidos leves, os fluidos mais elaborados são luminosos. É luz de verdade. E os espíritos trevosos gostam de sombra. Quer afastar espírito obsessor? Acenda a luz da oração, da fé, da devoção. Isso é ser espírita. Isso é fé raciocinada também. Não é? Mas a gente não desenvolve a fé sem usar, sem treinar. A fé, diz um espírito protetor, muito querido, Pai João, ele diz assim, a fé é que nem remédio. Você toma algum remédio uma vez só? Nem vitamina. Você tem que tomar tantas vezes por dia, durante tanto tempo, não é? Não é assim todo o tratamento? Oração também, 6 vezes por dia. Não é? Menos que isso, não faz efeito. A gente não desenvolve a fé devocional. Isso é uma coisa que se exercita. Ah, eu não sei rezar. Quer ver? Peça para qualquer um fazer uma oração. A maioria dos grupos. Quem quer fazer a nossa oração de encerramento da reunião de hoje? Todo mundo olha para o lado, todo mundo coça a cabeça. Dificilmente alguém diz, eu faço. Ah, eu também quero. Ah, eu também quero. É assim? Por que será? Mas tem uma falta de inspiração para fazer esse... Não é? Aí eu não sei rezar. Que isso? Primeira coisa que a gente tem que aprender, gente, ó, o Evangelho. Tem um capítulo inteiro aqui ensinando a rezar. Vamos começar a ler essas preces de Kardec, né? E vamos treinar. Vamos treinar. Que aí a coisa sai fluentemente, naturalmente, né? Ah, eu tenho nervoso de falar em público, então eu não faço palestra. Mas prece não é palestra. Prece tem que aprender a fazer, não é mesmo? Então, o Evangelho é um portal. O Evangelho é um portal. Mas depois do portal tem um caminho muito grande, um jardim todo florido. E a gente fica na porta olhando o jardim, mas não vai lá colher as flores. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é só a nossa iniciação no estudo de Jesus. Nós temos que ir a fundo, nós temos que ir lá na Bíblia, nós temos que ir lá no Novo Testamento. Nós temos que procurar como é que está essa passagem aqui, que está só... Kardec coloca aqui uma frasezinha no começo, de 6 linhas, e dá lá, ó, isso aqui está em João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Alguém já foi conferir? Porque esse é o pedacinho que Kardec colocou aqui. Mas João falou um pouco antes e um pouco depois a extensão daquele assunto. Olha, de repente a gente engata num raciocínio bacana e complementa essa ideia. A gente não precisa ficar só nisso aqui. Tem muito mais coisa. E aí a gente diz assim, muito bem, então vamos à Bíblia. Vamos, é o primeiro caminho. Vamos estender o nosso estudo do Evangelho? Já estou terminando, viu? Vamos à Bíblia. Então, Novo Testamento, certo? Novo Testamento. Vamos lá. Qual é o Novo Testamento que nós temos? Qual a tradução que a gente usa? Nossa Senhora. Olha, é um bocado, hein? Tem uma porção. A maioria dos que têm melhor qualidade são aqueles evangelhos, aqueles novos testamentos que são traduzidos por alguns tradutores evangélicos. Nós temos o João Ferreira de Almeida, por exemplo, que é reconhecidamente uma boa tradução do Novo Testamento. Né? A gente tem uma porção de problemas. Quando nós vamos... Agora nós temos o santo Google, não é? Que há 20 anos atrás a gente não tinha. Agora você vai lá no computador e digita lá uma frase qualquer de Jesus. Nossa! Vem vídeo do YouTube de gente explicando, fazendo uma palestra sobre aquele assunto. Por falar nisso, gente,
no YouTube tem tanta palestra espírita boa. Olha, Anete Guimarães, Haroldo Dutra, tem dezenas de palestras extraordinárias, de conteúdo maravilhoso. Palestras de meia hora, de 15 minutos, de 1 hora, de 1 hora e meia. Seminários que foram dados em 3 dias, palestras de 3 horas e meia, porque foram seminários. Tudo lá, de graça, no YouTube. É só acessar e assistir quantas palestras quiser. Né? Em vez de ficar assistindo noticiário horroroso para saber as notícias requentadas das barbaridades de Brasília, vamos assistir uma palestrinha para terminar o dia. Para não terminar o dia assim com aquela coisa ruim, né? Assim, assiste uma palestra bacana, da melhor qualidade, com um conhecimento extraordinário. Né? Então, a gente vai, e lá a gente vai encontrar historiadores que estudam Jesus, estudam a obra de Jesus, estudam e trazem informações importantes para nós, sobre coisas que a gente nem imagina. Olha, faz mais ou menos uns 2 meses que eu aprendi uma coisa que eu achava que eu conhecia bastante coisa de Jesus, mas quando eu aprendi isso, eu joguei a toalha. Olha, eu não sei nada de Jesus, eu vou ter que estudar muitas encarnações ainda para frente para conhecer um pouquinho. Sabe aquela frase que Jesus disse na hora de morrer? Pai, por que me abandonaste? Lembra, gente? Eu nunca engoli isso. Desde criança que eu nunca engoli essa frase. Jesus faz uma coisa dessa, fala uma barbaridade dessa, daqui a pouco ele diz, Pai, em suas mãos entrego a minha alma. Poxa, ele não tinha acabado de dizer que Deus abandonou ele? Onde é que está a explicação disso? E um historiador deu essa resposta para nós outro dia, numa busca na internet. Um historiador muito bem conceituado, fez todo um trabalho, tem um artigo enorme, maravilhoso. E aí, lá pelas tantas, ele diz assim, por exemplo, os problemas de idioma. A gente tem muitos problemas de idioma. Por exemplo, aquela frase de Jesus, e falou essa frase, ela foi traduzida do hebraico. Mas, na verdade, Jesus falava aramaico. E no aramaico, esta frase não quer dizer exatamente isso. Ela quer dizer assim, Pai, cumpri a minha missão. É quase igual, né? Pai, por que me abandonaste? Pai, cumpri minha missão. Em suas mãos entrego minha alma. Ai, pelo amor de Deus, gente! Não é verdade? Olha que coisa extraordinária. Não faz toda a diferença? Descobri um negócio desse, fiquei em paz com a morte de Jesus, agora me conformei. Não conformava com aquela frase. Olha só, isso no estudo na internet. Tem livros escritos sobre Jesus. Extraordinários, de pesquisadores maravilhosos, sérios, que estudaram a vida inteira, seriamente, que não estão contaminados por nenhum dogma, por interesses políticos de igreja nenhuma. Sabe? Não estão fazendo mudanças artificiais como as que foram feitas. A gente sabe que esses evangelhos estão contaminados por muitas coisas de interesses, algumas palavras foram trocadas. A gente tem evangelhos de grande valor que não são levados em conta, porque eles não são considerados sinóticos. Por exemplo, o evangelho de Tomé, que já se reconhece o grande valor desse evangelho, que ele tem ensinamentos importantes que não estão presentes nos outros evangelhos, então ele acrescenta. A gente entende melhor Jesus quando lê mais esse evangelho. Né? Então, são esforços que a gente pode fazer para ir melhorando a nossa visão de Jesus, entendendo mais Jesus, botando Jesus para pertinho de nós. Outro dia o pai João disse assim, fechem os olhos e pensem, para o nosso grupo de trabalhadores. Pensem onde é que está Jesus. Imaginem Jesus. Mentalizem Jesus. Aí todo mundo fechou os olhos e mentalizou Jesus. Né? Aí ele disse assim, para cada um, você. Aí eu vi Jesus em cima de uma montanha, lindo, brilhando, com aquela aura luminosa maravilhosa.
O outro, eu vi Jesus em cima de uma nuvem, bonita, muito esvoaçante, lindo, maravilhoso, com as vestes esvoaçando ao vento. Ai, que lindo. Eu vi Jesus em cima de um altar, muito bonito, muito sorridente, aquele ar sereno. E, de repente, ele diz assim, escuta, mas todo mundo viu Jesus lá em cima. Todo mundo viu Jesus em cima de alguma coisa. Em cima da montanha, em cima da nuvem, em cima do altar. Ninguém viu Jesus ali no chão? Ninguém viu Jesus aqui na frente para dizer, Jesus, me dá um abraço. Foi uma das lições mais extraordinárias que eu tive em relação a Jesus. Que as religiões dogmáticas botem Jesus num extra plano, para que ele fique inacessível a nós e ele seja Deus, abstrato e longínquo, eu até entendo. Mas para o Espiritismo, não Jesus. Jesus está aqui, bem pertinho de nós. Bem pertinho de nós. E dizendo para nós, vem trabalhar comigo, que eu estou perto, que eu estou junto. Como esta frase, né, com que Kardec abriu o discurso dele do Dia dos Mortos. Jesus está conosco. Né? E aí eu digo para vocês, não precisamos ir para a tradução do João Ferreira de Almeida, não. Nós temos espíritas que fizeram traduções do Evangelho direto do grego. Canuto de Abreu, conhecem? Canuto de Abreu foi um dos maiores espíritas de todos os tempos. Viveu no final do século retrasado, final do século XIX, morreu no finalzinho do 1980, ele desencarnou. Viveu quase 100 anos. Era um grande pesquisador, inteligentíssimo. Foi à França inúmeras vezes. Tinha um papel tão importante como pesquisador espírita que quando, na época da guerra de Napoleão, em que Napoleão estava correndo o risco de queimar grandes partes de documentos que eram preciosos para o movimento espírita lá na França, eles deram para o Canuto brasileiro guardar. Canuto tinha um acervo maravilhoso de manuscritos, documentos importantíssimos da história do espiritismo. Era um cara extraordinário. Ele era um profundo conhecedor do espiritismo, era um profundo conhecedor de Jesus. E ele fez uma tradução do Evangelho. Alguém conhece? Não conhecemos. A gente conhece o do... Você vai comprar o do evangélico, né? E, atualmente, foi lançado um que já está sendo mais divulgado, então acredito que muita gente já conheça, que é do Haroldo Dutra Dias, que é um espírita mineiro, né? Um juiz que faz palestras maravilhosas, tem no YouTube dezenas de palestras, uma melhor que a outra, profundo conhecedor do Novo Testamento, e também fez uma tradução direto do grego, com notas importantes, porque ele dá o contexto. Ele dá a afirmação, né, a passagem de Jesus, depois ele conta o que aquela palavra queria dizer na época de Jesus, qual era o costume. Por que Jesus falou assim? Naquele momento é porque tinha um costume. Dá sentido, a gente entende melhor as coisas que Jesus fala. E, para finalizar, uma coisa lindíssima, que eu acho que é uma das melhores coisas que saíram ultimamente em termos de livro, o Evangelho por Emmanuel. Isso aqui foi um trabalho de coletânea incrível, que uma equipe de espíritas da Federação Espírita Brasileira fizeram, coletando mensagens de Emmanuel que falavam dos ensinos de Jesus, de cada passagem de Jesus. E eles organizaram, são 7 volumes. Esse é só o primeiro que saiu. É o Evangelho segundo Mateus. Olha que fininho que ele é. São só mensagens
do Emmanuel, e ó, a letra é pequena. Não tem figura nem nada, não. São mensagens do Emmanuel que fazem referência a versículos do Novo Testamento de Mateus. Depois vai ter um volume de Lucas, vai ter um volume de Marcos, e vai ter um volume do Atos dos Apóstolos, vai ter, enfim. Vão ter 7 volumes maravilhosos. E aí, para finalizar, eu queria só mostrar para vocês uma coisa que confirma a importância que o Evangelho segundo o Espiritismo tem na codificação, o peso dessa obra. Emmanuel é um espírito de escola, ninguém tem dúvida disso, concordam? O Emmanuel, juntamente com Chico, aquele médiumzinho que não fez quase nada nessa encarnação, né? Que popularizou o espiritismo, fez com que milhões e milhões de brasileiros sejam capazes de respeitar o espiritismo, mesmo que não se tornem espíritas. Esse cidadão que viveu Jesus a vida toda, ele tinha como mentor Emmanuel. E aí eu vou dizer uma coisa que está escrito aqui no prefácio desse livro aqui, para encerrar a nossa conversa. Muitas foram as contribuições que, ao longo de quase 2000 anos, surgiram sobre o entendimento do Novo Testamento. Essa que agora temos a alegria de entregar ao leitor amigo é mais uma delas, que merece especial consideração. Isto porque representa o trabalho amoroso de 2 benfeitores que, durante mais de 60 anos, se dedicaram ao trabalho iluminativo na senda da criatura humana, Emmanuel e Chico Xavier. Emmanuel e Francisco Cândido Xavier foram responsáveis por uma monumental obra de inestimável valor para nossos dias, particularmente no que se refere ao estudo e interpretação da mensagem de Jesus. Só procurando em Emmanuel, nós já fazemos um aprofundamento desse evangelho, que é uma coisa extraordinária. Olhem só. Os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho encontram-se espalhados em 138 livros psicografados pelo Chico e 441 artigos publicados ao longo de 39 anos nos periódicos Reformador e Brasil Espírita. É mole? Por essa razão, talvez poucos tenham a exata noção da amplitude desse trabalho, que totaliza 1.616 mensagens sobre mais de 1000 versículos. Todo esse material foi agora compilado e organizado nessa coleção cujo primeiro volume é o que ora apresentamos. Deu para sentir o peso dessa obra? Deu para sentir a importância de Jesus no Espiritismo? Deu para sentir a necessidade da gente ler todas essas mensagens? Vocês acham que isso aqui, isso é só Mateus? Tem mais 6 para completar esse aqui. Temos ou não temos que começar a fazer isso? Esse foi o ponto de partida. Nós temos que entrar nesse jardim e colher essas flores todas. Para finalizar, eu queria dizer para vocês o seguinte. Bezerra de Menezes tinha uma frase que muita gente conhece e eu acho magnífica. Nós temos que estudar Kardec para viver Jesus. A maior finalidade de conhecer o Espiritismo é para a gente entender Jesus, é a ponte. Porque a finalidade é entender Jesus. E não é só entender, ele usou o verbo certo. Viver Jesus. Praticar Jesus. E tem uma página que ele escreveu, Bezerra de Menezes, psicografado por um médium de Curitiba, Alexandre Sec,
que se chama Problemas do Mundo, está na internet. Põe Problemas do Mundo, vocês acham a mensagem lá, na íntegra. E ele diz assim, parodiando Kardec, quando falava da caridade, fora da caridade não há salvação, para resolver os problemas do mundo, eu diria, fora da caridade não há solução. Muita paz.